Agora iremos falar de dois comandos. Vamos falar aqui do comando rib e também vamos falar do comando slot. O comando rib e o comando slot, pessoal, eles fazem o que nós chamamos de varredura, que é basicamente a projeção de um perfil por uma curva guia. Eu sei que está parecendo um comando que lembra muito o comando sweep, e na verdade seria a versão sólida do sweep. E nós vamos debater quando que é o momento de usar o rib e quando que é o momento de usar o sweep, certo? E as diferenças que tem entre esses dois comandos. Então, podemos vir aqui em Start, vamos abrir um Shape. Desculpa, não é o Shape não. Vamos abrir o Part. Esse comando pertence ao Part Design. Muito bem. Selecione o plano XY e vamos criar aqui uma sketch. Selecione o comando círculo, crie um círculo bem no ponto de origem e pode atribuir o valor do diâmetro para 100. Ao invés de clicar em Exit Workbench, vou vir aqui em Tools, Customize, Commands, All Commands, procurar aqui com a letra E, apertar o F. Exit Workbench, aqui eu vou colocar Ctrl mais a tecla Enter. Esse vai ser o atalho que eu vou usar. Então eu vou digitar agora esse comando aqui, se eu digitar Ctrl Enter, ele confirma a sketch. Muito bem. Vamos para o comando pad. Aqui no comando pad pode distribuir o valor de 8 e ativa para mim Mirrored Extend. Preview OK. Temos aqui nosso sólido. Vamos criar aqui também um shell. Eu vou selecionar essa face e vou aplicar aqui um shell de 2 mm. Muito bem. Agora nós vamos criar aqui um profile. Embora eu esteja no ambiente do part, eu consigo acessar o comando profile por aqui. Eu posso chegar aqui embaixo. Profile não, desculpe, polyline. C, dois pontos, polyline, enter. E ele já me ativa o comando polyline. Botão direito, create point. Deixa eu dar um cancel. Caso você prefira o jeito de selecionar ele manualmente, na subbarra aqui do comando line, terceiro comando, polyline. Ok? É que eu não queria ter que vir aqui no ambiente de superfície. Eu quero simular aqui uma situação que a gente não precisa do ambiente de superfície. Aqui fica um históricozinho, posso repetir, só apertar para cima e para baixo. Create point. Em Y, coloca aqui pra gente o valor de 25. Preview OK. Depois, botão direito, Create Point. Coordenada 0. OK. Então, vem aqui, Create Point. Próximo ponto vai ser coordenada em X 12,5 e coordenada em Z, o valor de 25. Preview OK. Depois, botão direito, Create Point. Em X agora vai ser 25. Em Y agora vai ser 0. Preview OK. Botão direito, Create Point. Último ponto, pode colocar aqui para mim 75. 75, opa. 75 em X. Preview e OK. Uma das vantagens do polyline é que eu já posso atribuir os raios de arredondamento. Posso vir aqui, raio de 5. Vem aqui, raio de 5. Vem aqui no ponto 4, raio de 5. Preview, OK. Eu já tenho aqui uma curva arredondada, várias linhas com arredondamentos nos seus cantos. OK. Vamos criar aqui um plano. Vem no comando plane, selecione essa curva e clica nesse vértice. Ele já está no modo normal de curve e pegou esse vérticezinho aqui da polyline como ponto para deixar o plano. Vamos selecionar agora esse plano e vamos criar uma sketch.
Essa sketch, eu vou pedir para você fazer o seguinte, não fazer ela no ponto de origem. Coincidentemente, o ponto de origem está dando exatamente nessa linha. Mas, ao invés de fazer isso, cria aqui para mim um círculo. Pode distribuir aqui o diâmetro do círculo para 5. E eu preciso que esse círculo fique sempre em contato com a curvatura. Não importa onde esteja esse plano, eu quero que ele sempre fique em contato com a curvatura. Vem aqui no comando Intersect 3D Elements. Subir barra aqui do último comando do projeto 3D. Pega o segundo, Intersect 3D Elements. E seleciona aqui a Polyline. Dá um clique na Polyline e dá um OK. Talvez não dê para ver muito bem, mas aqui agora tem um pontinho. Esse ponto já está selecionado, está na cor laranja. Eu vou manter a tecla Ctrl, vou selecionar o círculo, vou vir aqui na caixinha e vou colocar aqui Concentricity. Tá? Eu vou dar um Cancel e vou tentar repetir aqui o processo. Vou clicar nesse ponto, vou deixar ele aqui em cima, ó, elemento de construção, mantenha a tecla Ctrl selecionada, selecione o círculo, vem aqui na caixinha de Constraints Define Dialog Box, Concentricity, e pode dar um OK. Fique muito atento aqui nesse momento. Se você sem querer pegar o ponto de origem, não vai ficar do jeito que eu quero, mas talvez não impeça você de continuar aqui. Vamos continuar aqui com o Exit Workbench. E vamos copiar essa sketch. Ctrl C, dá um clique no vazio, Ctrl V. Edita Sketch 3 e muda o diâmetro aqui de 5 para 3. Ctrl Enter, confirmei a sketch. Beleza, dá um clique no vazio. E agora eu vou tentar usar aqui o comando rib. Como funciona o rib? O rib funciona de forma muito similar ao comando sweep no método explicit, que era o primeiro dos 4 métodos do comando sweep. A primeira coisa que ele está me pedindo é um perfil. O meu perfil vai ser o círculo, o perfil principal, e aqui ele está pedindo um center curve, uma curva central, ou uma curva guia assim, que vai ser a nossa polyline. Vou dar um preview e vou dar OK. Beleza, ele já fez aqui a minha geometria. E se eu vim aqui no comando slot, clicar em slot, selecionar aqui, ele funciona de forma quase igual. Vou pegar o perfil dele, vai ser o Sketch 3, e a polyline, aqui pela árvore, selecione pela árvore, a polyline é que vai ser a minha curva central. Beleza. Eu vou voltar aqui a uma operação, vou dar Ctrl Z antes de ter feito o slot. Nesse momento aqui, em que eu estou com o rib, eu posso tentar esticar ou encurtar ele. Como assim? Existe um método aqui nele chamado mergeSlotEnd, ou mergeRibEnd, no caso aqui. Está escrito errado. Enfim, aqui é o seguinte, galera. O mergeRibEnd, o que ele faz? Ele basicamente estica ou encurta uma determinada face até um limite próximo. Nós fizemos aqui uma caixa, né? De certa forma ele está dentro de uma caixa aqui, uma caixa cilíndrica. Agora, se eu editar ele aqui e ativar esse mergeRibEnd e dar um preview, o que ele vai fazer? Ele vai esticar ou encurtar a geometria até chegar numa possível borda mais próxima. Bem, lembrando que esse método também tem a função Fic. A função Fic, só para recapitular, é aquela função de espessura. Eu posso criar uma espessura aqui para o meu rib. Deixando ele aqui e deixando a espessura, eu vou manter esse Fic. Preview OK. Por dentro, vamos usar o Dynamic Sectioning. Por dentro dá para ver claramente que ele está sim aparando aqui. Só que repara que tem essa parede. Essa parede aqui está impedindo do furo ser passante. Tanto no lado de um lado quanto do outro está essa situação. Então eu vou tirar aqui esse Fic Profile, Preview OK, e vou tentar fazer o rib novamente. Nessa condição, eu voltei atrás, né?
E estou fazendo ele agora depois que eu fiz o rib com o merge rib-end. E aqui eu vou selecionar aqui o sketch 3, a polyline, preview. E agora ativo aqui, merge rib-end. Você vai ver que ele vai dar uma esticada. Assim como o rib esticou, o slot também esticou. Isso seria merge slot end, né? Não rib, o outro slot desse. Só que às vezes, galera, essa situação aqui não dá muito certo. Em alguns casos dá problema e não funciona, certo? Então eu vou apagar aqui o slot 1, não delete. Vou editar o rib e vou desabilitar o rib end, vou tirar aqui. Quando você precisa esticar ele, você pode ou encurtar ele. O que você pode fazer? Aqui na barrinha Dress Up Features tem um comandinho aqui chamado Remove Face. O Remove Face, o que ele faz? Ele pode tirar uma face existente. No caso aqui é como se tivessem dado uma encurtada no meu perfil. Tá? E aqui agora na subbarra dele tem um comandinho aqui chamado Replace Face. Replace Face faz várias coisas, mas o que eu quero fazer com ele agora é esticar essa face. A primeira coisa que ele pede é a referência, essa é a minha referência, e a face para remover que eu quero esticar, no caso é essa. E eu ainda tenho que inverter o sentido dessa flechinha. Aí eu dou um OK, aí você vai ver que ele vai esticar. Só que aqui eu agora estou com uma outra situação problema. Qualquer outra situação problema. Na hora de fazer o slot, quero tentar fazer o slot. Peguei aqui o sketch e a polyline. Preview OK. Agora aqui por dentro, ele não está indo até o fim. Se eu verificar aqui a face, ó, tá vendo? Ele não vai até, aqui está indo até o fim. E aqui não, porque o perfil não estava indo até o fim. Então ele se limitou até o perfil. Aí como é que eu vou esticar aqui? Posso usar um desses comandos aqui, tanto o remove quanto o replace não vai funcionar. No caso aqui, o que eu poderia tentar fazer é um pocket. Só que ele é bem chatinho de tentar fazer esse pocket. Poderia pegar aqui sketch 3, que é sketch do círculo, e esticando aqui. O next, up to next não aceita, up to last não aceita. E ele ainda empaca aqui, por quê? Porque eu estiquei essa geometria até um certo lugar. Ele não está reconhecendo essa outra face aqui de fora. Eu deveria reconhecer. Olhando aqui, até dá a impressão que ele não juntou elas. Pode até ser que apareça informação aqui de que a operação booleana não deu certo, alguma coisa assim. Boolean Operation Error. Tá? Isso acontece às vezes. Aqui nem aparece direito uma aresta. Desse lado aparece. Aqui está bonitinho, mas desse lado aqui, que foi um gato que a gente fez, esticamos com o replace. Não que o usar replace seja um gato, mas aqui foi meio que uma gambiarrinha que a gente fez aqui, digamos assim. Tá, então agora é o seguinte. O que eu posso fazer aqui? Eu posso tentar fazer eu teria que fazer um plano. Olha a loucura que eu vou ter que fazer aqui. Vou fazer um plano, jogar esse plano bem para fora aqui. Fazer um pocket 3 up to plane. Assim foi o único jeito que eu achei de fazer. Up to plane. Isso. Aí ele aceita. Ainda assim dá aquela operação de Boolean Operation. É tipo uma operação, não uma informação de erro. Ele está falando que aqui ele meio que enxergou uma operação booleana aqui, dentro do próprio body. Meio confuso isso que ele está falando, mas ele está querendo dizer que na verdade isso aqui não é o correto. Isso aqui, os corpos, os sólidos meio que se emendaram, mas não de uma forma tão correta. Mais ou menos isso que está querendo dizer ali. Então, eu vou dar Ctrl Z aqui e vamos nos deparar com uma outra situação. Certo? Vamos nos deparar com uma outra situação aqui. Deixa eu dar mais um Ctrl Z. Faz o seguinte, vamos voltar antes de ter feito o rib. Tome cuidado para não voltar antes de ter feito as sketches, tá? Beleza, aqui. Então vamos nos deparar com uma outra situação. Vamos dizer agora que esse plano aqui não vai mais ficar aqui. Eu vou jogar ele para fora. Isso ajuda, melhora, piora? Na verdade vai piorar um pouco as coisas. Por quê? Vamos fazer mais uma vez aqui o rib. Daqui para cá. Merge rib ends. Beleza, deu certo. Agora edita esse ponto aqui.
duplo clique nesse ponto, coloca aqui menos 25, esse é o ponto 3, tá? Se quiser digitar pela árvore é o ponto 3, menos 25 em Z, é isso que você vai fazer aqui, preview e ok. Olha o que acontece aqui, ele já não entende direito onde que é para fazer o merge rib ends, onde vai mesclar com o rib. Quando eu desativo aqui essa função, aí volta tudo ao normal. Eu perco a função de fazer o merge. Então o merge, qualquer coisinha que você muda às vezes aqui, ele não entende mais o que é para fazer. Por que ele deixou esse lado aqui na hora de fazer o merge rib ends? Provavelmente porque é o lado onde estava a sketch do círculo, o profile. Então ele quis priorizar esse lado. Vamos deparar com aquela situação que eu estava falando. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vamos agora mudar esse plano aqui. Duplo clique nesse plano. Clica aqui no campo do ponto. Eu vou mudar desse ponto para esse ponto. Quando você for colocar aqui OK, vai aparecer uma informaçãozinha aqui no canto. O que está escrito aqui? The orientation of the modified geometry has been inverted. A orientação da geometria modificada foi invertida. Você quer alinhar a nova geometria com a original, com a orientação original? Sim ou não? Eu vou colocar aqui não. Eu quero manter nesse sentido que está aqui. Se eu colocar yes, ele inverte aqui. Ele inverte, ele considera mais ou menos como estava aqui. Mas eu não quero. Vou dar Ctrl Z. Vou editar aqui de novo. Ponto. Aqui. Ok. Vou colocar no. Aí ele vai manter esse sentido que está aqui. Ah, mas por que o H e o V está longe desse ponto? Está longe porque eu modifiquei o plano dele. Quando eu mudo o plano de uma sketch, galera, às vezes fica sujeito a esse tipo de modificação. Ah, mas eu quero que volte aqui bem nesse ponto, como estava no outro desenho. Você pode fazer o seguinte, botão direito no Sketch, Sketch 2 Object, Change Sketch Support. Pode dar OK aqui, está falando que alguma modificação pode perder alguma constraint, tudo bem isso, ou ficar inconsistente, ou over-constrained, tudo bem, até eu já estou ciente que não vai acontecer. E muda aqui para Positioned. Ah, mas aí o círculo está saindo do lugar. Ele está saindo do lugar nesse primeiro momento, porque alinhou aqui essas duas origens. Quando eu der OK, esse círculo vai voltar para cá. Vou dar OK. Por que voltou para cá? Por causa daquela intersect que eu fiz aqui na geometria do polyline. Qualquer lugar que esteja esse plano, aquele pontinho, aquele intersect que eu fiz vai estar aqui. Certo? E o círculo vai estar centralizado naquele intersect. Se você sem querer alinhou com o centro, o ponto de origem, né, e não com o intersect, aí você vai ter que fazer isso que eu fiz também na Sketch 3. Como eu fiz certinho com o intersect, eu não vou ter esse problema, então eu vou deixar assim mesmo. Agora voltando a falar do rib, pessoal, desculpa ficar falando muitas coisas diferentes. Estou falando do rib, de repente estou falando de uma cacetada de coisa diferente, mas entenda que eu estou fazendo isso com o intuito de fazer com que vocês dominem melhor o CATIA de uma forma mais global, mais universal, entenderam? Vários recursos, mas estou falando desse cara aqui, do rib. Voltando aqui para o rib, tá OK aqui, tá. Eu vou tentar selecionar aqui, selecionar minha curva guia. Se eu clicar no Merge agora, olha o que acontece. Ele nem aceita. A figura já está do lado de fora, ele nem está dentro de uma referência. Então ele já... Aqui esquece, o Merge não vai funcionar mesmo. Aí, Preview OK. Ah, legal, agora eu preciso esticar essa face aqui. Dependendo da situação que está, nem essa face vai conseguir esticar. Que ele não aceitou. Não aceitou usar o Replace. Poxa, mas eu preciso esticar essa face, o que eu faço agora? Você pode usar esse cara aqui, ó, o Thickness. Clica no Thickness, clica nessa face, coloca um valor bem alto, tipo, sei lá, uns 50. Assim eu posso esticar ele. Mas eu vou me deparar com uma outra situação problema. Agora eu vou vir aqui no Slot, clico aqui, e... cadê o meu Polyline? Polyline. Preview OK. Tá, chegou até aqui, e não adianta usar o Merge Slot End, que ele não vai entender nada. Ele não vai entender nada do que está acontecendo. Porque para ele agora, esse cara aqui está misturado. Ele está misturado aqui o Thickness com o Rib. Então, qual que é a melhor solução para se fazer aqui? A melhor solução aqui, galera, repara que nem tem aresta aqui. Ele não uniu direito essa face com essa.
A melhor solução que você tem aqui é não ficar fazendo esses comandos de esticar aqui. A gente vai ignorar eles e vamos esticar de um outro jeito. Eu vou voltar um pouco aqui a operação. Bem, voltei até esse ponto aqui. Pensando bem, vou voltar um pouco mais. Beleza, vou voltar até aqui. Tá joia. E o que eu vou fazer nessa etapa aqui? Vamos para o Generative Shape Design. Agora eu sou obrigado a vir aqui no Generative e usar esse comando aqui. Na barrinha Operation, temos aqui o comando Extrapolate. O que é o comando Extrapolate? Extrapolate, pessoal, nesse caso aqui, você pode dar um clique no perfil e ele vai pedir o Boundary, é o Polyline, e o Extrapolated você pode pegar bem aqui em cima do vértice. Ou só clique em cima dele que ele vai entender. O que ele está fazendo aqui? Ele vai esticar. Eu posso esticar essa linha por quanto eu quiser, desse lado e desse lado. Esse lado de cá é bom não mexer não, tá? Então aqui vai ficar 0 mesmo. Dependendo da versão de CATIA que você estiver mexendo, não vai ter esse second limit. Você vai ter só o limit at boundary, tá? Aqui eu vou colocar um valor alto, tipo 50. Preview e ok. Certo. Agora que eu estiquei bastantão, digamos assim, vem aqui no... Vamos voltar agora aqui pro part. Ah, e esconde a polyline. Ah, a polyline já está escondida. Beleza. Se não tiver hide aqui, esconde ela. O que a gente vai fazer agora? Vamos no Rib. Seleciona um círculo. E está pegando a polyline. Não sei porque cargas d'água está pegando a polyline. Eu quero agora o extrapol. Esse extrapol.1, o extrapolate que a gente fez. Preview ok. Beleza. Agora ele tornou visível o polyline. Não sei porque cargas d'água ele fez isso, mas eu vou esconder a polyline. A polyline agora não me interessa mais. O que me interessa aqui é o extrapol. Certo? E agora eu vou fazer o slot. Vem aqui no comando slot. Seleciono o círculo. Seleciono meu extrapol, que é minha curva central, minha curva guia. Beleza? Agora sim ele está fazendo um furo totalmente passante aqui, né, na minha geometria. Ah, mas e esses bicos que estão aqui para fora? Agora sim eu posso usar o Remove Face. Agora sim eu posso usar o Remove Face. Vou remover essa face e essa. Essa face e essa. Beleza? Então eu tenho um slot aqui que está perfurando certinho aqui todo toda essa geometria. Beleza, pessoal? Vou até experimentar mudar esse ponto. Vou inverter esse ponto aqui, vou colocar para baixo. Será que vai dar problema? Preview que não deu problema nenhum. Posso agora mudar a minha geometria numa boa, que ele vai estar assim, aqui certinho, perfurando tanto o rib quanto o pad e o shell que eu fiz antes. Beleza? Vamos fechar essa janela. Não precisa salvar. Vamos fazer mais um exemplo dessa situação que eu mencionei agora. Plano XY, comando sketch, pego o retângulo de centro, na origem, 50 na altura, 50 de largura, Ctrl Enter. Vem para o Part Design. Se não tiver no Part Design, vem para o Part. 25, Mirror Extend, Preview OK. Vem aqui no comando Shell. Essa face, espessura de 2 mm. Beleza? Agora, tentar achar aqui o atalho de C2 pontos polyline, ou só aperta para cima e para baixo que ele aparece aqui. Dá um Enter, ou vai lá no Shape e seleciona lá.
Botão direito, Create Point. Primeiro ponto, a coordenada vai ser aqui 15 em Y, 15 em Z. Preview OK. Botão direito, Create Point. Próximo ponto, você vai zerar o campo em Y. Preview OK. Depois, botão direito, Create Point. O terceiro ponto vai ser 15 em X, 0 em Y e menos 15 em Z. Preview OK. Botão direito, Create Point. E agora nós vamos em Y colocar menos 15 em Y. Preview e OK. Aproveite ainda nessa tela para já arredondar em 5 mm o ponto 2 e o ponto 3. Preview OK, temos aqui a nossa geometria. Vem no comando Plane, selecione a polyline e selecione esse vértice. Preview OK, selecione esse plano e crie uma sketch. Vamos aproximar um pouco. Faz o seguinte, vem aqui na barrinha Visualization, coisa que eu faço bastante aqui, é alternar aqui o terceiro comando de Usual para Low Light. Assim você não vai selecionar nenhum objeto no fundo aqui, ok? Clicando em... não vou clicar em Normal View, vou deixar inclinado assim mesmo. Vamos agora vir aqui no comando Intersect 3D Elements e selecionar a nossa polyline. É só dar um OK. Temos um pontinho aqui. Esse ponto já deixa em construção. Dá um clique no vazio. Recapitulando. Quando está uma cruzinha, é o elemento padrão. Quando está um pinguinho, é elemento de construção. Tira o elemento de construção para o círculo que você for criar não estiver em construção, senão ele vai aparecer desse jeito. Se aparecer desse jeito, vem aqui e remove o elemento de construção. O raio desse círculo vai ser 7. Raio não, diâmetro. Diâmetro de 7. Selecione o círculo, selecione esse pontinho, vai na caixinha Concentricity. Podemos confirmar esse sketch e já procurar aqui o comando Rib. Dá OK. Seleciona Profile, que é o Sketch 2 já está selecionado, falta selecionar o Polyline, que é o nosso Center Curve. Ativa Merge Ribs End. Poxa, Cláudio, mas você falou que não é para usar essa opção? Sim, eu falei que não é para usar essa opção. Por quê? Não é que não é para usar essa opção, é que quando o desenho está sujeito a modificações, você perde essa função do Rib End. Vamos nos deparar com a situação disso agora. Preview OK. E tá. Aqui você vai editar. Não, ainda não acabou. Seleciona Sketch 2, Ctrl C, Ctrl V. Ele vai copiar aqui, vai criar Sketch 3. Vem aqui agora no comando Slot. Seleciona. Desculpe, tem que editar o iSketch. Clique na Sketch. Sketch 3 está com diâmetro de 7, vai ser diâmetro de 5. Confirma Sketch. E agora vem aqui no comando Slot. Ele já selecionou o Sketch 3, o Center, que é o Profile, agora o Center Curve é o meu Polyline. Se você tiver o Merge Ribs End, vai ficar tudo lindo e maravilhoso aqui, certo? Ele já vai fazer o corte aqui. Vai atravessar certinho. Mas, se você modificar agora aqui, olha o que acontece. Eu vou editar esse ponto. Eu clico nesse ponto. Aqui está menos 15, eu vou colocar menos 50. Cadê o resto dele? Já sumiu. Por quê? Porque está no Merge Rib End. Vou tirar o Merge Rib End, Preview OK. Ele não está indo até o fim. E não tenho mais o Merge Rib End, que eu sou obrigado a fazer. Sou obrigado a esticar a minha Polyline. Vou dar um Hide Show aqui. Vamos para o ambiente do Shape. Procura aqui o comando Extrapolate. Seleciona a Polyline, mas clica nesse vértice. E vai pedir para esticar.
Vou aumentar aqui, ó, para 50. E desse lado aqui eu vou aumentar para 25. Preview e OK. Se na versão de CATIA que você estiver trabalhando ainda não tem essa opção de esticar os dois lados, você vai ter que fazer dois extrapolates. Um para esticar um vértice, o outro para esticar outro vértice. Ok? Tá. Agora eu vou editar aqui, ó. Vou editar esse cara aqui. Vou trocar o polyline pelo extrapolate. E vou editar também aqui o meu slot. Duplo clique. Acabou que não precisou, né? O merge rib-ends valeu para ele. Eu ia fazer isso, mas acabou que não precisou. Vamos ver se está perfurado por dentro certinho. Sim, está perfurado certinho. Não há necessidade de tirar o slot end, né? O rib end eu não posso colocar no rib, que deu aquela situação. Agora no slot deu certo, porque o slot nada mais foi do que a continuação do rib. Então a geometria do rib vai valer para a geometria do slot, basicamente. Agora, volta aqui para o Part Design. Remove Face. Selecione as respectivas faces. OK. Certinho. Pode fechar e não precisa salvar. Muito bem, agora veremos como que o comando rib pode trabalhar junto com o comando helix. Vamos iniciar aqui um ambiente no part, comando sketch, plano XY, comando círculo, ponto de origem. Podemos acertar o valor do diâmetro do círculo para 50. Podemos confirmar esse sketch e ir para o comando pad. Aqui no comando pad pode acertar o valor de extrusão para 52. Preview OK. Temos aqui o nosso sólido. E eu preciso agora acessar o comando helix. Para acessar o comando helix, a gente está acostumado a vir aqui no shape. E na barra wireframe, na subbarra do último comando, temos aqui o comando helix, hélice. Certo? Eu posso vir por aqui, é uma possibilidade. E eu também posso, se eu quiser, estando dentro do ambiente do part, eu posso também digitar aqui C, 2 pontos, helix. C, 2 pontos, qualquer comando vai acessar qualquer comando aqui, beleza, pessoal? Mas enfim, se eu quiser repetir aqui, eu posso apertar para cima e para baixo. Está aqui o comando helix. Estou acessando o comando helix pelo ambiente do part. No caso da ausência de poder acessar o ambiente do Generative Shape Design. Deixa eu voltar para o Shape. Vou aqui de novo no comando helix. Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui de verdade é vir aqui no campo do Starting Point. No Start Point, você vai definir aqui uma coordenada. Botão direito, Create Point. E essa coordenada, o que ela vai ajudar a gente? Ela vai ajudar a gente a definir o raio da nossa hélice. A hélice, o que é? Tipo uma espiral 3D. Então, imagina aqui o raio dessa espiral. Vamos dizer que o raio dela estaria em 25 em x, 25 preview. E pode dar um OK. Beleza. Então aqui eu tenho o meu start point, que é como se fosse o raio dela. E agora eu tenho que determinar aqui um axis, um eixo. Apesar de eu ter um sólido aqui, pelo menos nessa versão que eu estou usando de CATIA, ele não permite eu usar o eixo do sólido como um eixo de rotação. Então eu sou obrigado a vir aqui com o botão direito no campo do eixo e determinar um dos 3 principais eixos. Vamos usar aqui o eixo Z. E aqui a nossa hélice vai começar a ganhar forma. Dependendo da versão de CATIA que você estiver trabalhando, você não vai ter aqui essas
três opções aqui. Você provavelmente, as versões mais antigas de CATIA só tinha o Reg e Pitch. Então eu já vou deixar aqui em Reg e Pitch, altura e passo. E aqui você vai estar vendo o campo Pitch e o campo Reg em algum lugar. Caso contrário, esteja em alguma outra opção, você pode ver passo e revolução, ou então pode ver altura e revolução. Esse é o que eu menos uso. Vamos deixar em passo e revolução por enquanto. Então, o que é a altura da minha hélice? A minha altura da minha hélice, eu vou dizer aqui que é 50. 50 não, 40. Acertar aqui para 40. E agora tem que dar o passo. O que é o passo? O passo é a distância de uma curva para outra. Vamos dizer que o passo aqui é 10. Beleza, então eu tenho uma hélice aqui de altura de 40, passo de 10. Posso até inverter o sentido aqui em horário e anti-horário. Eu vou deixar counterclockwise mesmo. E eu vou dar um preview e um OK. Beleza. Temos aqui a nossa hélice. E o que eu vou fazer com ela? Eu vou, primeiramente, criar um plano nela. Vamos voltar para o ambiente do part. Vem aqui para o part design. E aqui eu quero me dar, vamos dar, o comando rib é um comando do part design. Então, vamos tentar interagir só com as ferramentas do part. Daqui a pouco eu vou explicar melhor por que eu estou pedindo isso. Como eu falei, eu preciso criar um plano nessa curva. Para criar um plano nessa curva, eu posso vir aqui no comando plane e clicar na curva, no caso aqui na minha hélice. E o ponto, ao invés de ficar em middle, eu vou deixar nesse vértice aqui de baixo da hélice. Preview, OK. E beleza, tenho aqui o meu plano. Caso ele esteja muito embaixo e eu queira subir ele, eu posso editar a minha hélice. Se eu editar a minha hélice, duplo clique aqui no comando helix, o que eu quero editar? Eu quero editar essa altura aqui do raio, que é aqui que começa, não aqui nessa aresta, que é aqui que começa mais em cima. Eu posso editar o starting point. Só clicar aqui nesse pontinho e aqui eu vou aumentar a altura. A altura aqui dele eu vou aumentar aqui para 5. Preview OK. Preview OK. Então aqui eu subi um pouco mais. Lembrando que esse start point é como se fosse o raio da nossa hélice. Clicando aqui de cima, a minha hélice parece um círculo. Então aquele start point era o raio dela. Vou selecionar esse plano que nós criamos. Comando sketch. E o que eu quero fazer aqui? Eu queria fazer o perfil de um círculo aqui. Nesse caso, galera, não compensa muito usar as ferramentas de projeção. Certo? Por quê? Esse plano, ele não é reto com meu sólido. Se eu cortar ele aqui, vemos que ele não está pegando aqui certinho no metade do sólido. Ele está inclinado. Por que ele está inclinado? Porque esse plano é 90 graus com a curva. E quando fica 90 graus com a curva, gera, nesse caso, pelo menos nesse vértice, gera essa inclinaçãozinha aqui. E daí que você vai me atrapalhar de usar comandos de intersecção. Por exemplo, eu não vou conseguir usar aqui o comando Project 3D Canonical Silhouette Edges. Se eu clico aqui, ele recusa. Esse aqui, acho que ele vai aceitar sim, mas não vai ficar do jeito que eu quero. Vai ficar uma curva estranha. Vai ficar uma curva estranha aqui, não é isso que eu quero. Eu poderia tentar aqui usar o Intersect 3D. Eu poderia clicar no Intersect, clicar nessa face e dar um OK. Aí ele me daria essas arestas aqui, que não são linhas, né? São na verdade curvas. Então não vai servir porque eu quero. Ele não está reto. Então essa corte também não está do jeito que eu esperava. Deixa eu dar Ctrl Z. Então, a melhor forma de eu trabalhar aqui vai ser com esse vértice, tá? Mais uma vez, se eu usar o comando intersecção e clicar agora aqui na elipse e dar OK, vai dar um problema. Aqui, esse tipo de geometria é muito complexo. Dificilmente você consegue fazer o Intersect 3D. Dificilmente você consegue fazer projeções com esse tipo de perfil. Então aqui ele já vai ficar isolado, quer dizer, todos os pontos vão ficar sem links. E não adianta tentar usar aqui o Project 3D na curva, que ele vai projetar assim, mas olha o jeito que fica. Eu não posso trabalhar com uma curva dessa. Então deixa eu voltar aqui. E, bem, o que eu vou fazer então? Vou simplesmente traçar aqui um círculo.
traçar um círculo. Vou acertar aqui o diâmetro desse círculo para 5. Nossa, saiu certinho 5. Ou algo próximo do valor exato. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vértice, o meu círculo, vou vir aqui na caixinha de Constraints, o Constraint Define Dialog Box, Concentricity, deixo ele concêntrico. Ah, mas não precisa projetar? Se você quiser projetar, você pode. Você vem aqui no comando Project 3D Elements, clica bem no vértice. Aí você consegue esse ponto e consegue depois linkar ali. Mas eu já vou clicar direto na geometria. Vou clicar aqui, você pode usar esse comando também aqui, o Contact. Clica direto aqui no vértice, direto no círculo, que já vai deixar concêntrico. Beleza? Podemos confirmar agora o Sketch e procurar aqui o comando Rib. Falar que não está no Buddy, vou dar OK para ele entender que é para entrar no criar dentro do Part Buddy. Beleza, já está criando aqui meu Rib 1 dentro do meu Part Buddy. E ele já entendeu que o profile, o perfil, é o círculo. Se não tiver aqui o profile, o seu círculo, você vai ter que clicar aqui e selecionar Sketch 2. Como o meu já está, vou para a próxima etapa. Ele está pedindo Center Curve. No meu caso aqui, o Center Curve vai ser a minha hélice. Preview. OK. Já tenho aqui essa projeçãozinha aqui. Beleza. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fechar essa ponta. Tanto essa ponta quanto essa ponta eu quero fechar elas. Não quero deixá-las abertas assim. Para isso, eu vou fazer aqui um shaft. Clica no comando shaft, selecionar essa face. Quando não tem uma sketch, você pega uma face com o perfil fechado, ele entende que isso aqui é um complex. Então ele entende que isso aqui é válido sim para você criar uma geometria. Ele está pedindo agora o axis. Botão direito. Eu poderia usar essa aresta? Não. Não posso usar essa aresta. Por quê? Lembra que meu perfil estava inclinado? Tinha uma pequena curvatura aqui. Eu vou fazer um sem ser inclinado, tá? Mas aqui ele estava inclinado. Então aqui, essa aresta aqui, ela não está reta. Comparando aqui com a aresta do cilindro, você vê que elas não estão paralelas, elas estão inclinadas. Então isso aqui na verdade não é uma linha. Isso aqui é uma curva. Eu vou ter que criar uma linha bem no meio do sólido. Para criar essa linha, botão direito, Create Line. E aqui eu estou no comando Line, ponto 1, ponto 2. Como que eu vou determinar esses pontos? Eu vou determinar eles usando o recurso do Hatch on Curve Length. Razão. Tem um atalho aqui, eu posso criar ponto médio, midpoint ou endpoint. Eu não quero criar midpoint, então botão direito aqui, ó, endpoint. Quando você clicar aqui e passar com o mouse perto, ele já vai criar um ponto bem no vértice final aqui da aresta. Se você sem querer clicar aqui em midpoint e clicar aqui e pegar essa linha, se você der OK aqui, ele vai falar que não vai aceitar. Por quê? The axis intersecting the profile. O eixo está fazendo intersecção com o perfil. Quer dizer, pegando no ponto médio, ele vai ficar para fora, de onde seria a região desse complex que a gente selecionou. Então, novamente aqui, create line, endpoint, create endpoint. Botão direito, create endpoint aqui embaixo. Já tem uma linha ali que eu fiz sem querer antes, mas preview OK. Preview OK, ele vai gerar esse perfil 360 graus. Pronto, já fechei aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Tá vendo que eu não precisei criar sketch? Eu precisei criar uma linha, mas o sketch eu não precisei. Essa face, botão direito, create line. Botão direito, endpoint. Aqui em cima. Então, no ponto 2, botão direito, create endpoint aqui embaixo. Preview OK. Preview OK. 360 graus do complex ao redor da linha. OK. A linha até ela fica visível. Tanto a linha quanto a linha de cima quanto a linha de baixo eu quero esconder. Não quero aqui, hide show. Posso esconder tudo aqui se eu quiser. Beleza. Fecha para mim essa janela. Não precisa salvar. Já vamos para a próxima. Abre um part para mim. Part design. Tá. Vamos começar agora aqui fazendo um cilindro também. Vem aqui no comando sketch, plano XY.
fazer outra aqui, diâmetro de 50, confirma sketch, comando pad, aqui vamos dar para por 60, preview ok, e tá, beleza, vamos criar agora a nossa helix. Eu não quero ir lá para o ambiente do shaft, então eu tenho, desculpa, o ambiente eu não quero ir para o ambiente do shape. Faz de conta que eu não tenho a licença do shape, porque às vezes existem licenças que te dão acesso ao part, ao draft, assembly, sketch, enfim, e não te dá licença específica para Generative Shape Design, certo? Quando eu trabalhava, às vezes a gente usava uma licença chamada HD2. Com essa licença eu tinha acesso ao part design, tinha acesso a várias ferramentas do part, do sketch, do assembly, mas eu não me dava acesso ao Generative Shape Design. Agora eu não lembro qual licença que dava acesso ao shape, ou ao sheet metal, enfim. Existem vários módulos aqui no CATIA, esses módulos usam licenças diferentes. Suponhamos que você não tenha a licença para usar o Generative Shape Design, mas você precisa usar o comando helix. Se eu tivesse já um helix na minha árvore, eu poderia copiar. Posso até fazer essa situação daqui a pouco. Mas eu não tenho. Mas eu preciso dele. Ou você vem aqui e digita como a gente digitou agora há pouco, apertando aqui para cima e para baixo você consegue alternar aqui, eu posso acessar aqui o comando, ou então você cria um atalho. Eu vou criar um atalho aqui nessa barrinha. Qual barrinha é essa? Essa barrinha aqui é a Reference Elements Extended. Então o que eu vou fazer nela? Eu vou adicionar um comando nela. Vai em Tools, Customize, vem aqui para mim em Toolbars. Por eu estar no ambiente do part, vai aparecer só as barras de ferramenta do part. E aqui está a Reference Elements Extended. Clique em Add Command. E vamos procurar aqui o Helix com a letra H. Pensando bem, eu vou colocar a letra I. E vou subir um pouco. Tem dois Helix. Estou na dúvida de qual deles eu vou usar, então eu vou pegar o primeiro, Helix, ok. Não é o que eu queria. No caso aqui, eu acho que eu vou ter que vir aqui agora. Helix com 3 pontinhos, ok. Sim, era o Helix com 3 pontinhos. Coloquei um comando a mais que eu não queria, remove esse Helix aqui, eu vou remover. Só dar um close. E aí, está aqui, ó. Agora o comando Helix faz parte dos meus comandos do Part Design. Ah, Cláudio, eu fiz isso e não deu certo aqui, e eu não tenho a licença. Bom, se você tiver uma outra peça com um Helix na sua árvore, você pode copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, e isso aí edita. É uma possibilidade também. Beleza? Então, fazendo aqui a nossa hélice, primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que criar o Starting Point. O botão direito, Create Point. Aqui vamos colocar a coordenada de... Aqui vamos colocar em Y o valor de 25, que vai ser o raio da minha hélice. 25 e 25 só. Preview ok. Direção aqui vai ser Z também, ele está indo para cima. E, bom, agora vamos aumentar, vamos mudar aqui em cima para passo e altura. O meu passo vai ser de 10, minha altura vai ser de 40. Eu vou deixar assim por enquanto, mas eu vou editar daqui a pouquinho. Que aqui eu quero mostrar uma outra situação. Preview ok. Vamos fazer uma seguinte, vamos editar aqui, dá um reverse direction, muda para baixo aqui, edita a nossa hélice também, dá um reverse direction para ir para baixo e muda aqui o sentido da clockwise, muda para counterclockwise, muda para clockwise, estava sentido anti-horário, sentido horário. Beleza. E agora, o que eu vou fazer aqui?
Vamos criar aqui um plano. A verdade é que não é assim, eu não deveria criar esse plano, mas eu preciso explicar uma situação, um erro para vocês muito importante. Cria para mim aqui o plano, preview OK. E selecione o plano, vamos criar uma sketch. Dessa vez não vai ser sketch de um círculo. Tá, eu vou fazer aqui um perfil parecido com o de um triângulo. Você vai traçar para mim esse perfil aqui. Pode fazer no vazio aqui. Beleza. Vamos traçar uma linha de centro daqui até o midpoint dessa linha. E uma outra linha axis, opa, de novo, bolinha cheia aqui, daqui para cá. Já essa linha ela precisa ser horizontal e parece até que já está simétrico. Acho que não vou precisar criar simetria. Essa linha está no ponto médio aqui, beleza. Tá, vamos criar aqui algumas dimensões. Essa linha aqui, ó, botão direito, Horizontal Measure Direction. Cria uma dimensão para essa e uma dimensão para essa. Aqui vai ser 5. Aqui vai ser 2. E aqui vai ser 5. Beleza. Agora você vai pegar essa linha com esse ponto. Vem aqui na Constraints, Midpoint. Beleza? Deixa eu dar um Ctrl Z. É que eu gosto de criar um atalho para esse comando. Constraints Defined Box. Já que eu estou falando de criar atalhos, vem aqui em Tools, Customize. Vai em Commands. Procura aqui para mim All Commands. Procura a letra C. Essa aqui é Constraint. Tá, tem a Constraint normal, a Constraint com 3 pontinhos. Essa aqui, tá? É a Constraint com 3 pontinhos. Clica em Show Properties, coloca aqui Ctrl, mais, e clica aqui, digita mais, e a letra E. Ctrl E. Dá um close. Agora eu vou pegar esse vértice, essa linha, Ctrl E. Aí já aparece automático aqui. E aqui eu já ponho um midpoint para bem aqui nesse ponto. Tá joia. Primeira coisa que eu ia comentar aqui. Eu vinculei com esse midpoint, né? Se eu tivesse projetado essa linha, usado o intersect, ele queria criar essa linha aqui. Eu poderia usar essa linha, na verdade eu não posso, tá? Eu vou dar um botão direito aqui, Isolate, e vou, se eu medisse ela aqui, ela seria uma curva, ela não é uma linha. Isso é uma linha, isso é uma curva. Isso aqui é uma linha reta, isso aqui é uma curvatura, tá? O Isolate serve para quebrar o link, tá, pessoal? Por isso que ele deixa de ficar amarelo e fica branco. Eu quebrei o link e não tem mais link com o sólido. Eu preferia usar o vértice da curva, que no caso, para mim, seria o jeito mais correto de fazer isso aqui. Por quê? Seguinte, no anterior não tinha essa necessidade, mas aqui, repara que eu não estou cortando no meio certinho do meu sólido. Por quê? Porque por causa do seguinte, quando eu fiz esse plano, ele está 90 graus com essa curva. Ficando 90 graus com essa curva, ele não fica coplanar essa face. E essa face está meio que coplanar a geometria do cilindro, tá? Então, como que eu posso resolver isso? Vamos confirmar esse sketch. E esse plano, vamos editar ele, duplo clique no plano 1. Eu vou mudar aqui, ao invés de plano normal to curve, eu vou mudar parallel through point. O parallel through point, o que ele faz? Ele pode ser paralelo a esse plano e vai ficar nesse vértice, que é o vértice já está certo que é o vértice da minha hélice, certo? Preview OK.
Vai dar informação de inverter aqui, eu vou dizer que não vou inverter nada. Apesar que ele inverteu aqui o H e o V. É o que eu não queria que ele fizesse, mas ele fez. Mas no meu caso aqui não vai dar problema nenhum. Não inverteu a geometria do triângulo aqui, então tá tudo certo. Agora, se eu editar aqui esse sketch e cortar aqui o sólido, vocês vão ver que ele está certinho no meio, bem no meio aqui da figura. É equivalente, como se eu tivesse usado o próprio plano YZ. Seria equivalente, né? Então eu poderia ter usado o YZ direto logo no começo, porque eu sei que esse vértice está contido dentro desse plano. Tá? Coplanar, como se diz, né? Esse vértice é coplanar a esse plano, e coincidentemente esse vértice também. Tá, beleza. O que eu quero fazer aqui? O rib? Não. Se eu fizer o rib, ele vai criar aqui para mim um sólido. Eu não quero criar um sólido. Eu quero remover material. Aí então eu uso aqui o comando slot, que funciona de forma muito parecida ao rib. Clica aqui no triângulo, no perfil, clica na curva central e dá um outro preview. Aqui está acontecendo um porém, tá? Que porém está acontecendo? Ele está entortando. Como assim ele está entortando? Vou entender melhor, deixa eu fazer novamente. Ok, clico aqui. Tá vendo que ele não está uniforme? Essa curva ela não é uniforme. A curva da hélice ela não é uniforme. Então a chance de dar alguma variação aqui é muito grande. Tanto no comando rib, quanto no comando slot, quanto no comando sweep que vimos no ambiente do shape, tanto em um quanto o outro, vocês têm esse controle do perfil. Aqui está Keep Angle, onde ele faz essa variação de acordo com a curvatura da geometria, sem ter nenhuma, que não deixa a rotação uniforme, né, digamos assim, a projeção uniforme. O rib, na verdade, seria costela, né? Slot acho que é espaço. Sweep seria varrer, né? Então, sweep seria varredura, como o nome desse tipo de movimentação, certo? A movimentação de um perfil por uma curva guia a gente chama de varredura. Sweep seria o termo mais correto, digamos assim. Mas aqui ele lembra um pouco um pedaço de uma costela, então acho que por isso que os caras chamaram de rib. Enfim, voltando aqui, vamos dar um preview. Vamos dar um preview. E para você corrigir esse defeito, tem duas formas. Ou você vem aqui em Pulling Direction, ou você vem aqui em Referência Surface. Tanto o Pulling Direction quanto o Referência Surface, o que eles vão pedir para vocês? Ele vai pedir uma direção de referência. No caso aqui, o Pulling Direction poderia até ser um eixo. Poderia ser um eixo. Tanto o Pulling Direction quanto o Reference Surface, você pode usar o plano XY. Pode dar close aqui nessa informação, que não vai dar nenhum errinho não. Muito bem, vamos tentar fazer novamente aqui o rib. Seleciona o perfil, seleciona a curva, e vai ficar torto. Vem aqui em Pulling Direction, ou Reference Surface, e clica no plano XY, que ele vai servir como eixo aqui, como se fosse o eixo Z, para deixar toda a propagação da geometria uniforme. Preview e OK. Vou dar um close nessa informação. E, bom, vamos dizer que aqui eu precisava ter feito um eixo, eu precisava ter feito um chanfro aqui antes de ter feito essa figura. Vem aqui no Pad, botão direito, Define Work Object. Vem agora aqui no comando Chamfer. Seleciona essa aresta. 5, 45, Preview OK. Vamos editar aqui, agora o botão direito aqui no slot, Define Work Object. E beleza, aqui eu tenho aqui esse chanfrado, né? Eu falei para vocês no passado que eu ia ensinar aqui como fazer o chanfre de verdade, né? Porque o jeito padrão é usando o comando Thread Tap. Mas hoje aprendemos aqui como fazer um realista usando o Helix com o comando Slot.
Vamos editar aqui a nossa hélice. Duplo clique nela. Vamos mudar aqui para altura e passo. Quer dizer, passo e revolução. Se eu der um preview, só vai ter uma linha. Mas eu vou aumentar aqui as revoluções. Cada voltinha aqui é uma revolução. Vamos deixar aqui com 5. Vamos diminuir o tamanho do passo. Deixar aqui com... Opa! Deixar aqui com 6. E aqui vamos ter 9 revoluções. Preview. Ok. Vou dar um close aqui. E aqui nesse finzinho aqui dele, nós vamos consertar isso aqui. Para consertar isso aqui, você pode vir no comando Groove. Seleciona essa face, ele vai entender que é um complex, e vai pedir um eixo. Ao invés de você vir com o botão direito e criar linha, como a gente está fazendo agora há pouco, só clicar nessa aresta. Se você fez do jeito como eu fiz o plano, se você deu aquela endireitada no plano, ele vai ficar retinho, bem no meio aqui da geometria. Com isso, essa areste, deixa eu dar Ctrl Z. Essa linha aqui, né? Isso aqui não vai ser uma curva qualquer, isso aqui vai ser uma linha reta. Certo? Virou uma linha reta aqui. Então, repetindo, eu venho aqui no comando Groove, seleciono essa face e giro aqui removendo o material. Preview OK. Beleza. Então é assim que se faz a rosca de verdade aqui no CATIA V5, sem ser a ilustração de rosca, o comando Thread Tap. A rosca visual é por esse caminho. Podemos fechar essa janela, não precisa salvar. E agora vamos para os exercícios.